Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao novo Pode Deixar, deve chamar assim? Eu estou perdido. Se você não me conhece, eu sou o Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e acho que privilégio é só para quem pode, ou não. Não sei, eu sou o Berg falando aqui de Quebec e eu me sinto, de qualquer maneira, um privilegiado. Eu sou a Andrea falando de Vancouver e eu não pensei numa frase sobre isso. Yes! Eu tava esperando isso. Pegamos! Não teve privilégio de pensar numa frase. Pois é, para você que não está entendendo, geralmente no começo da emissão, assim, no briefing que a gente faz antes de gravar o programa, a gente pensa numa frase, né? Eu entrei aqui na gravação, como nós estamos em vídeo, agora ninguém pode mais errar, porque o erro fica, né, ao vivo aqui na gravação. Então aconteceu que a gente partiu para gravar sem ter que fazer nada. Como lá, por exemplo, a tela da André ficou maluca de novo aqui e eu vou ter que ajeitar ao vivo. Não sei por que essa porcaria tá fazendo isso comigo. Acho que quem está escutando isso aqui no áudio não está entendendo polícimas nenhuma, né? É verdade, porque agora a gente tem vídeo, galera. Agora vai no áudio e vai... Tá vendo? Estou reduzindo a tela, colocando de volta a imagem aqui. Enquanto o Berg luta com o gravador, você que está assistindo direto no YouTube, você está vendo essa luta, mas se você não está ouvindo, você está só escutando, só dá um overview aqui. Se você está chegando agora no Pode Deixar, a gente está aqui, a gente na verdade era um podcast. Continuamos sendo um podcast, mas um podcast com vídeo agora. Isso, como é que é? O Faltão fala, nós somos o rádio com imagem. É isso aí. Pronto, tá tudo na ordem. Inclusive, quando eu fiz sinal para você, o meu dedão ficou assim aparecendo. Ó. Que lindo. Na hora que você entrou. Mas a gente vai aprender disso para a próxima vez. Né? Então, pessoas, hoje o programa dessa semana inaugurando essa nova fase do Pode Deixar ao vivo, sem cortes, só para maiores. A gente vai falar hoje sobre imigração. É um privilégio? Vocês acham? Tem uma polêmico? Tem interessante? Ou é só mimimi mesmo dessa galera que não tem o que fazer? A gente começou a discutir e houve uma derivação. Assim, a gente começou por um lado e virou para outro assim. E acabamos concluindo no nosso briefing, nas nossas discussões, que talvez fosse realmente um privilégio. O que é que vocês acham? Vai ser um troço interessante. Vai ser um troço muito interessante. Agora, uma coisa que eu esqueci de perguntar, nós temos break agora, a gente toca direto? Não, a gente toca, nesse primeiro programa a gente troca direto, mas nos próximos a gente vai ter o break ensaiado. Mais um pouquinho melhor. Muito bem, então é direto para faz ao vivo, né, meu filho? Né? Então, pessoas, toda essa história, o tema desse programa, na verdade, brotou dentro de um comentário que a gente recebeu num dos programas que estão publicados já lá no site já faz algum tempo. Então, o comentário que eu vou lê-lo, ipsis literis aqui, é o seguinte. O rapaz falou que, pelo ângulo que vejo, para migrar para o Canadá é mais difícil do que passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Vai que você estuda, se esforça, passa em todos os processos, hiper, ultra, mega, power difíceis e depois se frustra com tudo. Na minha opinião, só vale a pena para filhinhos de papai, classe média alta. Mas talvez algum dia os canadenses descubram que mesmo com tecnologia nada funciona sem o nosso velho e solicitado, entre aspas, Severino, humilde, controverso pela ignorância, idioma ralo e matuto, mas além de tudo, honesto e de confiança. Abraços a todos. Então, começamos já com um tapa na cara, né, galera? Assim, um rapaz ligeiramente indignado com os processos do Canadá. Vamos começar por partes. Antes de a gente começar a tomar partido aqui, vocês acham que realmente os processos são algo que privilegia? Vamos partir dessa premissa? Vamos tentar chegar a uma conclusão se o processo realmente privilegia. Quem quer começar batendo? André. Ou eu.
Que ótimo, eu quero começar. Bom, eu achei bem complicada essa colocação dele de que só pessoas privilegiadas. É mais difícil do que passar por um camelo, passar por um buraco de uma agulha, é mais fácil do que imigrar para o Canadá. Eu não concordo muito com isso, mas eu concordo que é um processo difícil, né? E uma das coisas que eu comentei quando a gente estava discutindo esse assunto foi a questão do inglês, né, e da qualificação profissional, assim, da educação, que o processo canadense exige que você tenha um bom nível de inglês e que você tenha uma boa formação para você emigrar, né? Então, porque contam-se pontos para isso, né? E acaba que no Brasil, em função de toda a estrutura do país e tudo, como tudo funciona, muitas vezes só quem tem mais condição financeira é que acaba conseguindo ter isso, né? Mas eu acho também que existem aquelas pessoas que se esforçam e que se dedicam muito e que acabam conseguindo, né? Ou os pais se esforçam e se dedicam e essas pessoas acabam conseguindo ter um nível educacional, e às vezes o inglês hoje em dia a coisa está já bem democrática, porque você pode aprender muita coisa por internet gratuitamente, né, do que era alguns anos atrás. Então, mas a formação acadêmica acaba sendo um gargalo assim muito grande, né? O inglês eu tenho visto muitas pessoas que não tinham inglês e que não têm dinheiro para aprender, para pagar um professor, que tem se dedicado e conseguido aprender sozinhos para vir, entendeu? Então, qual é o privilégio aí, né? O privilégio, às vezes, é talvez aquela pessoa ter força e garra e ir em frente, apesar de ter uma condição mais difícil. Não sei o que vocês acham aí. Berg, a gente até conversou no Skype, no nosso grupo lá no WhatsApp, né? Que eu acho que hoje nós dois aqui estamos em mais desvantagem em tentar comparar nossa situação com o Brasil, por causa do tempo que a gente está morando aqui, né? Sim, sem dúvida. Cara, assim, em relação ao que a Andrea falou, tá? O processo de migração, e a sua pergunta também. O processo de imigração, ele mudou, ele vem mudando desde o nosso tempo para cá, né? Eu acho que a filosofia, a mentalidade do governo canadense, ela também mudou um pouco. E o processo evoluiu com isso, tá? Por exemplo, quando a gente veio para cá, como você veio para Quebec, eu também, você falava inglês, eu falava um pouco inglês, mas não falava nada de francês. Você também não. Mas o Canadá meio que ainda aceitava, né, e investia talvez um pouco mais de você conseguir aprender o idioma uma vez estando aqui. Essa foi uma das... que junta um pouco com o que a Andrea falou agora. Essa foi uma das primeiras coisas que eu acho que mudou, certo? Que eu acho que o governo encheu uma primeira leva de gente, fez um primeiro boom nesses últimos 10, 15 anos, e hoje ele não está mais nessa fase de aceitar, vamos dizer, entre aspas, bem entre aspas mesmo, porque toca a gente pessoalmente, qualquer um, entendeu? Então o processo passou a exigir bem mais, houve até uma quebra, eu acho que houve até uma quebra por um certo tempo, que eles meio que negligenciaram um pouco, na minha opinião, a América do Norte. A América do Sul, América Latina, o pessoal de língua hispanofônica e de língua portuguesa, e deram muita atenção a gente que estava, pelo menos aqui para o Quebec, para os franceses, para os africanos, para os árabes, para a galera que já tem a língua francesa como idioma. Tá? Talvez para o inglês eles tenham feito isso de alguma certa forma. Sendo que o inglês é diferente de comparar, porque o inglês ele é mais universal, né? Então, para o francês eu senti mais o impacto disso, sabe? E depois aconteceu uma outra virada, que eu acho que é a questão da mão de obra mais qualificada mesmo, que talvez junte aí para a história dos privilegiados, né? Que a mão de obra mais qualificada, especialmente na área de TI e algumas outras profissões, começou a ficar realmente muito carente, né? Hoje houve um boom da aposentadoria que agora está acontecendo bem mais do que acontecia antes, e isso está fazendo com que eles estejam meio que no desespero de correr atrás de gente, né? E aí veio a história, só para terminar, e aí veio o Express Entry, que
que mudou realmente a forma de você pensar, né? Talvez essa história de qualificação, a questão do idioma que a Andrea falou, e a questão deles procurarem realmente gente de uma forma mais rápida, mesmo se eu acho que o Express Entry não é tão rápido assim, mas acabou que eles mudaram tudo, cara, e essa mudança, de uma certa forma, ela mudou a orientação, principalmente os brasileiros, que ainda vinham meio que, entre aspas, na sorte, e que agora realmente isso aí tá mais difícil. Sabe, eu te ouvindo falar assim, eu lembro de uma conversa que a gente teve com o Flávio, que é lá do Que Brasil, que mora em Montreal. Flávio tá morando no Canadá há quase 40 anos, né, cara? Sim. Chegou aqui, eu acho que em 79 ou algo parecido. E ele comentou naquela época, quando a gente conversou com ele, que na época que ele veio para cá, o processo de imigração era basicamente, ele chegava no consulado e dizia, eu quero morar aqui. O pessoal, tudo bem, assina aqui, beleza, parabéns, seja bem-vindo. A gente já passou por um outro esquema, né, de documentação de papelada, de um monte de coisa que perdura até hoje, mas na nossa época já teve isso bem mais rígido, né? Eu acho que o nosso processo, ainda comparado com o tempo do Flávio, obviamente foi mais difícil, mas comparado com os dias de hoje, eu acho que ele foi muito mais relaxado. Né? Por exemplo, a avaliação de idioma foi uma coisa que não existia no nosso tempo, né? A gente só precisava de um certificado que a gente tinha completado X horas de idioma e tal, e dizia que você não precisava nem ser de um órgão como sei lá, eu não sei, IELTS ou coisa parecida, ou o equivalente em francês, que é o TCF. Da Aliança Francesa? Eu acho que é o TCF, mas anyway, não precisava nem ser de um órgão especializado, era só a escola atestando que você tinha X horas de idioma, e beleza, isso era a comprovação que você precisava. E, obviamente, no caso do Quebec, era você passar por aquela entrevista pessoal com um funcionário do governo, que ia ver se você tinha realmente... se você estava preparado para emigrar, incluindo o idioma. Mas não só do Quebec, porque eu tenho amigos que foram para Toronto, que foram para outras cidades aí do lado inglês, cara, e tiveram que ir. Na nossa época você era obrigado a ir no consulado, fazer uma hora lá e fazer a entrevista, seja em inglês, seja em francês, dependendo de qual você ia, para você conseguir ter a sua aprovação. Hoje é diferente a coisa, mas eles... Só que eu acho que o contexto mudou bastante agora, porque, por exemplo, no nosso tempo, você precisava só cumprir uma determinada carga de idioma, uma determinada carga de trabalho, né, que você tinha que comprovar sua experiência lá numa das X áreas que tinha, e apresentar a tal da prova de fundos, que você podia ir se virar, né. Hoje eu vejo que o negócio está realmente mais complexo, porque... como você citou, né, o lance do Express Entry e o Quebec tem algo parecido também, né, que é o Moncojet. Eu vejo que os dois funcionam de uma maneira parecida, que você tem que atestar realmente o teu conhecimento de idioma, você tem que atestar também uma qualidade profissional que se encaixe dentro da lista das profissões exigidas, e além disso, a atestação dos fatos, você não tem mais aquela história de mandou, processou, você está dentro. Você cai num baldão, né? Aí os caras dão aquela chacoalhada assim, você... Berg, beleza, você entrou. Né? E há de você se você não atender às qualificações. E eu vejo, pelo menos eu acompanho bastante, muita gente que é reprovada ou que fica fora do pool, fica abaixo da nota de corte, que, comparado comigo, eu não teria passado. Tu também, né, André? Hoje não. Eu não passei, ué. Eu vim pra BC por causa disso? Porque eu não ia passar. Por causa da minha idade. Daí eu já não sou mais privilegiada no fator idade, entendeu? Os privilegiados no fator idade, eles têm menos de 35 anos. É porque são vários privilégios diferentes, né? Não fique velho. Essa é a primeira coisa que você pode fazer. Se você quer emigrar, venha novo. Ou pare de ficar velho. Você começa a ficar lá respondendo só que você tem 25, que nem eu. Né? E outro lance. Aí daí, tipo, dentro desse contexto, como nem todo mundo consegue passar, aí que vem os casos tipo o teu, né, André? Eu não gosto de usar a palavra atalho, mas eu acho que era... Mas não é um atalho, ele é mais longo. Ele é mais longo. Mas, tipo assim... alternativo. Não é o caminho. Cara, o caminho, o recurso. É o recurso. Porque
E não é um troço barato, né? Não é um troço barato e não é um troço rápido, não é um troço fácil. Não, na verdade não é mesmo um atalho, porque ela vai fazer o processo, ela teve que fazer o processo dela do mesmo jeito. Só que antes de fazer o processo, ela teve que fazer uma outra etapa que foi muito longa e mais árdua. 3 anos? Isso. Né? É nessa etapa mais longa e mais árdua. E isso porque eu vim para BC. Senão, no meu caso, seriam 4 anos. Tá? Porque a gente sempre fala de experiência canadense. A gente sempre fala para o pessoal se preparar antes de vir, né? Você veio se preparar aqui, né? Não, eu tive que me preparar antes de vir, num contexto, vamos dizer, emocional e psicológico, justamente para aguentar o rojão, porque não é fácil. Você entendeu? Agora, e também em termos de planejamento financeiro e tudo, porque não é fácil e é longo, é um processo árduo, longo, custoso financeiramente, né? Então, você tem que se preparar muito. Agora, eu tive que me preparar antes para vir para esse processo. E depois, quando eu estava aqui, eu fiz uma preparação que é a preparação que o próprio governo nos incentiva e recomenda a fazer. Eu vejo assim que existem já ouvi muitos comentários dizendo assim, as pessoas vão usar o estudo como um atalho para emigrar, né? Porque a pessoa quer dar um jeito. O próprio governo canadense fala, quando você entra na página do governo e você lá está escrito, você faz lá, responde todas as perguntas para você ver se você é elegível ou não. Daí, para mim, várias vezes ele disse, você não é elegível. E parece que você não é elegível. Aí ele fala assim, veja o que você pode fazer para melhorar o seu perfil e passar a ser elegível. Aí ele fala, melhore o seu inglês, melhore a sua nota de idioma, você pode vir estudar no Canadá, você vai receber um PGWP, blá, blá. Então eu falo assim, gente, o próprio governo incentiva isso, o governo canadense quer isso. Entendeu? Então, vir para o Canadá estudar com intenção futura de imigrar não é uma coisa errada, não é um recurso, vamos dizer, escuso, não é nada disso. De jeito nenhum. O governo quer, porque o governo, ele sabe que a pessoa que vem e que passa por um processo aqui, de estudar aqui, né, de se qualificar, que você já está passando por uma série de provas, assim, anteriores à sua imigração, que você vai passar por um aculturamento, você vai se inserir no mercado, no mercado de trabalho, você vai se inserir na cultura canadense, na comunidade, no jeito de fazer as coisas aqui, no jeito de viver aqui, e por tudo isso você é um candidato que tem mais chance de suceder, de sair bem no processo de migração depois, do que aquela pessoa que simplesmente vem com o PR na mão, como acontecia muitos anos atrás, que foi o processo de vocês. Tá? Aí, assim, o menino ali fala assim, daí você vai e estuda, se rala, gasta um monte, não sei o quê, e daí depois se frustra, porque não era nada daquilo. É um outro problema. Então, é a segunda parte, né? Primeira coisa é que esse é outro problema. E segunda coisa é que, quando ele coloca isso, parece que ele fala assim, que tudo que você fez aqui foi em vão, vale nada, é zero lixo. Não é, pelo amor de Deus. Você vir estudar num outro país, aprender, se você vier falando inglês, meu filho, você já é 10%, vamos dizer, da população do Brasil. Você já está naquela nata lá em cima. Já é um privilegiado. Eu acho que menos de 10 ainda, cara. Menos de 10. Se você sair daqui falando fluente, aí você entrou lá, acho que para os 2%. Tá? Eu acho que eles falam de 3 a 4% em termos de... de fluência mesmo, né? Então, assim, porque, cara, quando a gente chega, eu cheguei aqui em inglês avançado, eu cheguei aqui em inglês avançado, porcaria nenhuma, meu inglês é básico. Você entendeu? Então, assim, a pessoa que chegar aqui e que for... Se ela vai aprender o inglês, ela vai melhorar o inglês dela, ou o francês, ela vai estudar num outro país, ela vai conviver numa outra cultura, ela vai trabalhar num outro lugar. Meu Deus, essa pessoa vai ganhar de vida tanto. Que não tem preço, né? Não tem preço, nada que pague. E se ele voltar para o Brasil com tudo isso, com toda essa bagagem, ele vai ser extremamente valorizado no mercado de trabalho lá por tudo isso. Então, nunca é jogado fora, mesmo que você fique para trás.
Agora tem um outro lado. Você falou esse lance de que o governo incentiva que o pessoal venha, estude, etc. e tal. Eu aceito que tem esse lado da adaptação cultural que é inegável, mas tem um lado também, né? As universidades estão fazendo uma grana miserável com o estudante internacional, né? Todo esse projeto aí que eles abriram há menos de 5 anos aí para atrair estudante internacional, inclusive aqui em Ontário, foi uma das plataformas de eleição dos últimos premiers daqui, porque o governo estava cortando verba para as universidades, dizendo, se virem, porque vocês têm que trazer dinheiro. E hoje tem muita universidade que se sustenta à base de estudante internacional aqui, né? Então, sim, concordo. Concordo contigo, tem esse lado que você com certeza vai ser muito mais adaptado se você passar por um curso por aqui, porque você já vai estar conhecendo a própria população, o jeito de estudo daqui, vai ter que se relacionar, etc, etc. Mas, sendo bem curto e grosso, que as universidades querem mesmo é fazer grana em cima de ti. Mas, cara, estudante internacional já teve bastante, sempre teve aqui, porque o Canadá sempre foi um canto bem quisto para porque eu digo assim, você não pode dizer, eu concordo com o teu ponto, mas você não pode dizer que o número aumentou 10 vezes para você dizer que realmente está virando sustento. Mas eu acho que dobrou, viu? Sim, sério? Claro. Eu acredito que sim, porque de qualquer maneira talvez um dos caminhos mais diretos, talvez, é você ser aprovado para o estudo e depois você fazer o seu caminho uma vez já estando aqui, o que na verdade é uma grande vantagem, porque se você está aprendendo aqui, você vai ter a sua formação daqui, você vai ser melhor aceito, porque o seu estudo é daqui, mais fácil comprovar, você não tem que provar que você já sabia, você não tem que fazer equivalência de nada, porque o seu estudo terminou aqui, é um ganho realmente bastante importante. Por outro lado, tem todo o lado relação e o lado financeiro, né? Porque esse custo você vai ter que pagar. Mesmo quem tem bolsa, quem tem alguma coisa, de uma certa forma você vai ter que pagar direto ou indiretamente essa coisa, né? A questão do privilégio aí, talvez que eu vejo, e a gente falou muito porque, olha só, falaram assim, Brasil, porque quem vem para o Brasil, quem vem imigrar hoje para cá, geralmente é classe média, né? Uhum. Classe média alta. Média alta. Por quê? Porque o governo, na base, teoricamente, ele exige que você tenha um curso de nível superior. Uhum. Isso, para você ter um nível superior, você tem que ter, para você ter entrado na universidade no Brasil, você já precisa ter tido um pouquinho mais de chance, né? Assim, vamos dizer, de sorte. Eu só tenho um ponto aí, porque existe o stream dos trades. Quem tem formação técnica também consegue vir e migrar. O gargalo acaba sendo o inglês, né? Mas quem tem formação técnica também consegue imigrar, vale pontos. Se você tem um certificado de técnico, ele vale 50 pontos no Express Entry, reconhecido aqui. E você consegue reconhecer um certificado de técnico, dependendo da indústria, né? Mas um certificado de técnico pode ser muito mais facilmente reconhecido aqui do que um certificado de engenheiro, né, que o processo é longo. E daí eu não consegui pontuação por certificado de engenheiro, entendeu? As missões de recrutamento estão indo buscar direto soldador, gente que teoricamente não tem nem um nível de estudo elevado, mas que tem uma profissão que está altamente em demanda, que o governo precisa, e ele está dizendo assim, tô nem aí, se você é bom no que faz, eu preciso de você, venha para cá, entendeu? O Express Entry tem chamado pessoas que estão na faixa dos 350 pontos, assim, teve draws, né, teve sorteios em que chamaram pessoas nessa faixa de 350 pontos que eram trades, que era a parte de técnico. Aí quando eu falei assim, eu não consegui, eu consigo os meus pontos como bachelor degree, da minha formação de engenharia, mas eu não consegui uma certificação extra que você recebe da província pelo teu certificado técnico. Isso daí eu não recebi, entendeu? Não entendi.
Peraí, me explique. Como assim? Você não... Porque para eu ter uma certificação emitida pela província, um Professional Engineer Certificate emitido, assim, Professional Engineer, eu tenho que fazer um processo longo, isso é mais demorado do que o de técnico em si, entendeu? Eu teve amigos que eram técnicos mecânicos ou da indústria, acho que por exemplo, que eu sei que fez, era da indústria de plásticos. Ele, quando teve um certificado dele reconhecido aqui, com isso ele somou 50 pontos extras no Express Entry e ele conseguiu ser chamado. Então, se a pessoa trabalha na indústria e tem uma qualificação, um certificado de qualificação, ele pode conseguir ser certificado na província, nos órgãos das províncias que fazem essas certificações e somar pontos, entendeu? Então, aí acaba que mesmo o trade, que é uma pessoa que não tem formação superior, mas ele conseguiu um certificado que conta pontos. Entendeu? E no stream que ele vai concorrer, chama com menos pontos. Então, o inglês acaba sendo um gargalo nesse caso, né? Mas vem cá, olha só, vamos falar de valores nessa história, né? Temos que continuamos falando de gente que está querendo vir para cá nesse esquema de estudar para depois aplicar para um processo. O custo não é pouco, né? Eu acho que talvez o curso mais barato seja o quê? De um ano e meio, talvez? Um curso de um ano, você vai gastar num college na faixa de... Os lugares mais baratos, tá? A província de Manitoba, por exemplo, de 10 a 15 mil dólares por ano, um college. Lá, 10 a 15 mil dólares. Então vamos ser gente boa e calcular o real a 3. Então vai ser... O cara tem que ter pelo menos 30 mil só do curso, né? A gente não tá falando... 50, né? Quase. Sim, tá 50. 40, vai redondeir para 40. Vai. Então é 15 vezes 3, mais ou menos. Só que o dólar tá 3,7, né? Então dá uns 50 pau, vamos dizer. Então vamos arredondar para 40. Você tem que ter 40 mil só para pagar o curso. Daí você tem que pagar onde você vai morar, você tem que pagar comida, você tem que pagar transporte, provavelmente material didático também que você vai ter que pagar. Então, mais passagem de avião, mais roupa, mais o cambau 4. E eu escutei, eu acho que a Kitty falando que 100 pau era o que você precisava para poder estudar. A gente já fez um programa sobre isso. 100 mil reais. Né? A gente já fez um programa sobre custo. E a gente já chegou mais ou menos nisso. É em torno de uns 100 pau, dependendo de onde você vai, hein? Pode ser bem mais. Eu vou dizer assim, bem honesto, para a pessoa vir solteiro é mais difícil. O que a maioria das pessoas fazem, dos casais, mais pessoas mais novas, assim, quem tem filhos, eles vêm. E aí o casal, um vai estudar e o outro vai trabalhar 40 horas. Esse que trabalha 40 horas é a pessoa que vai manter a casa aqui. A despesa do dia a dia. O que trabalha 20 horas, que é o estudante, quando trabalha, né, pode ajudar a bancar os custos do estudo. Mas geralmente os custos do estudo têm que vir pelo menos... Você tem que ter isso do Brasil... Ou você tem que ter guardado por alguns anos, ter feito suas reservas, ou você tem que ter alguém que vai ser o teu sponsor, que vai um pai, um tio, alguém da família que vai sustentar você, que vai te dar uma ajuda financeira nesse período. Porque você tem que comprovar isso para o governo, que você tem de onde se manter aqui. Pode crer. Então, muita gente, eu estou nos grupos, eu vejo, muita gente não tem esse dinheiro. Muita gente que vem não tem esse dinheiro. As pessoas ralam. As pessoas realmente ralam privilegiados, né? Então, os que têm, vamos dizer, são os privilegiados, são os que conseguiram guardar de alguma forma, mas que muita gente não tem. Eles vêm com uma carta de suporte de alguém da família do Brasil, que muitas vezes, na verdade, não vai poder dar esse suporte. É uma coisa, assim, só para aprovar o processo, tá? E daí a pessoa se garante com o que eles fazem aqui. Então, as pessoas ralam muito, é por isso que eu falo, é muito injusto falar privilegiado, porque não é bem privilegiado. As pessoas que vêm nessa condição ralam muito para estar aqui, entendeu? Eu até concordo com o uso da palavra privilegiado quando você compara com outras pessoas, né? Por exemplo, tipo, gente que não tem nem sequer a possibilidade de começar a pensar de sair do país. Então, de fato, eu não estou tirando o mérito de quem vai ralar e se manter, mas a gente tem um certo privilégio, né, dentro
dentro do grupo total, assim, do Brasil. Sem dúvida. Com a grande... Quando você fala do não privilegiado, eu lembro muito dos alunos. Minha mãe era professora, né? Escola pública no Brasil, do subúrbio, então vocês sabem meio que é isso, né? São aquelas escolas que não tem, às vezes, nem um disco, nem o lanche. Não, mas o lanche tinha, às vezes, problema de desvio de merenda, sabe? Desvio, de alguém que não precisa desviar o dinheiro, a verba da merenda ou a merenda, mas que seja. Minha mãe falava assim, gente, como é que aquela criança vai aprender se a maioria dos meus alunos que vêm para a escola, eles vêm para a escola só porque lá eles vão ter a única refeição do dia. É a única refeição do dia dele, como é que aquela criança vai aprender matemática? Não tem, cara. Você entendeu? E então, assim, lares muito desestruturados, famílias, né, com extrema condição de pobreza e tudo. Realmente, essa pessoa, por mais que se esforce e que queira, o abismo social, assim, é tão grande que essa pessoa tem que, né, que ultrapassar, que ela não consegue. Se ela conseguir subir um pouco na vida, ela vai começar a ser um mediano ali, né? Então, nesse sentido, a situação, assim, muitas vezes no Brasil acaba sendo muito injusta, né, com essas pessoas, porque eles acabam não tendo condição nenhuma de mobilidade social, porque ele não consegue nem... Você não consegue, né, cara? Você não consegue assimilar. Como? Um mínimo de estrutura social para a tua vida, quanto mais parar para pensar em estudar inglês para conseguir, talvez, morar fora do país. E tem uma questão filosófica por trás também, né, cara? Porque muita gente, assim, se você vai tentar juntar essa grana, você vai pegar do que você ganha, talvez uma boa parte, e colocar num banco, investir, fazer uma aplicação, comprar um carro, sei lá, fazer alguma coisa que você possa converter isso em dinheiro depois para ter o necessário para vir. Precisa de já de cara, uma postura diferente, né? Porque você vai, entre aspas, deixar de viver em prol de uma coisa que vai acontecer talvez daqui a 3 anos. Você vai ralar uns 3 anos ali batalhando. Porque eu digo porque eu fiz isso. Ó. Eu entrei em escola particular, eu nunca fui pobre, nunca tive grandes dificuldades na vida, porque minha família teve condições de me dar um bom sustento. Mas eu entrei na universidade particular, fiz meus primeiros 2 anos lá, e aí meu pai faleceu, a situação lá em casa ela diminuiu em termos de qualidade de renda, e a grana que eu usava para trabalhar, eu tinha que juntar para vir para cá, então começou a não bater a conta. Eu saí, eu batalhei, eu consegui uma transferência para a universidade pública do estado, para que eu conseguisse não ter que pagar a universidade, e essa grana foi ela que eu consegui botar para, entendeu? Para fazer a minha poupança. Que eu fiz duas coisas, na verdade. Eu entrei teu pé de meia para poder vir para cá. Eu entrei num leasing de um carro, e eu pedi para ser o último, para tirar a grana e não tirar o veículo, não ser sorteado. E eu botei o resto, fui fazendo o plano, entendeu? E nesse meio tempo ainda teve meu namoro com a minha esposa, o casamento, um monte de coisa que a gente teve que negociar. Mas a gente era, entre aspas, novo na época, né? Porque eu já tinha quase 30, então a gente não era tão novinho assim. Quem puder começar isso antes, bem melhor, né? Na época a dificuldade maior que a gente teve, você teve, é que a gente não tinha muita referência aqui, né? Então você descobria as coisas e o ralar, ele era mais de descoberta. Porque a dificuldade, na verdade, é a mesma há 15 anos e hoje, para quem chega, não mudou muita coisa. Você tem que aprender tudo de novo, tem que fazer tudo de novo. Eu queria só fazer um contraponto, aproveitar que eu estou ainda falando, que nosso leitor lá, ele escreveu, falando assim, coisa de filhinho de papai. Mas geralmente eu acho assim, de certa forma, o contrário, porque quem é filhinho de papai mesmo, vai sofrer aqui. Não dá conta. Tudo na mão, não dá. Né? Tinha tudo na mão, tinha empregada em casa, não fazia nada, não cozinhava, não lavava, não sabia fazer nada. E quando caiu de paraquedas aqui, te vira negão, entendeu? Daí pra frente você não tem mais o que fazer. Então, eu conheço gente que sofreu aqui, eu conheço gente que voltou por causa do idioma, voltou porque, como ele falou na mensagem dele, achava que não era aquilo lá. Teve gente que veio achando que tinha inglês suficiente, fez 3 entrevistas, não foi bem, porque não falava tanto.
E aí viu que o tamanho do buraco era muito grande, e não trouxe grana, como o André falou, não traz grana. Aí a pessoa, tipo, assim, vem, porque tem aquele 1 ano para entrar depois que o visto sai. Uhum. Aí você entra, passa assim 6 meses, tenta, não deu certo. Aí você vai, assim, poxa, agora o que eu faço? Ou eu vou tentar ralar mais ainda aqui, ou eu boto as coisas debaixo do braço e volto, né? Tem gente que deixa a família no Brasil e vem para tentar. São várias estratégias, cada um tem a sua ideia, é muita coisa, mas o ralar... O filhinho de papai não dá conta, né? Não, o filhinho de papai não se vira, não. Pois é. Sabe que tem um último comentário dentro desse e-mail do rapaz aí do comentário, que ele falou, que eu acho que eu tenho que concordar com ele, que ele falou sobre o canadense não ter enxergado ainda a necessidade do severino, que ele colocou entre aspas, né? Do cara humilde que trabalha e faz as coisas. Eu comecei a perceber que, de fato, a gente está começando a entrar numa situação muito parecida que o Japão começou há 30 anos atrás, quando começou a trazer gente de fora do país. Porque serviços básicos estão começando a faltar gente. Né? Você vê restaurante fechando porque não tem atendente que possa trabalhar lá. O McDonald's fechando ou diminuindo o horário porque não tem gente. Ou então serviço de cleaners, cara. A quantidade de vaga que eu vejo para trabalhar como cleaner, né, para trabalhar com limpezas gerais, e não tem gente que atenda a demanda, é alta. Né? Agora, é complicado você conseguir você enxergar a necessidade disso daí e conseguir encaixar dentro desse processo de imigração, né? Por exemplo, hoje a gente está exigindo um monte de gente que tem nível técnico e nível superior para poder entrar aqui. Eu não vou entrar nem em mérito dessa questão do mercado não estar conseguindo absorver esse pessoal, porque o mercado é duro, é estúpido, não avalia direito esse pessoal, etc, etc. E, ao mesmo tempo, a gente está começando a sentir a falta desse pessoal trabalhar na área de base, né? Agora, como é que a gente vai resolver isso daí, velho? Eu não sei se eu discordo, mas para mim a diferença não é que não tem, assim, eu não acho que a gente não tem Severino, é porque o Severino custa caro aqui. Ele na verdade, o que eu vejo é que eles não estão querendo pagar o que o Severino deveria ganhar. Porque quando o restaurante fecha, é porque eles estão querendo pagar muito pouco para o cara que vai trabalhar. Não porque a pessoa não está disposta. A pessoa não está disposta a trabalhar por aquele salário. Pela mixaria que o pessoal paga, né? Porque salário mínimo é muito pouco para uma função que é extremamente desgastante. Horrível, cara. Em muito lugar nem paga salário direito. Porque isso era considerado... Esse contrato manda o cara se virar com as gorjetas. Esse emprego de entrada, cara, era emprego de adolescente antes, né? Uhum. De geral. Ou de aposentado. Né? Gente que não quer ficar em casa e volta a ser garçom no restaurante, vai trabalhar no shopping de vendedor, ou para ver gente, para fazer alguma coisa. Mas, na verdade, eu não acho que o governo não está vendo. É que, cara, quem vem imigrando com diploma, com qualificação, com tudo, não quer trabalhar de garçom, não quer trabalhar de cleaner. Você não ralou a vida inteira estudando, exato. Você quer chegar pra você vir trabalhar numa profissão que não exige nada do que você se prepara. Talvez ele tenha razão no sentido de dizer assim, o Canadá não chama pessoas menos qualificadas que aceitariam esse tipo de trabalho. Aí eu concordo. Sim. Mas assim, eu tenho um ponto aí, que eu acho que o stream dos trades, ele é mais nesse sentido de pegar esse trabalhador que tem uma formação mais técnica ou mais voltada para o labor, para o serviço braçal. Só que o problema acaba sendo sempre a língua, o idioma. Sim. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente tem os técnicos todos, o pessoal que trabalha todo na construção civil lá, estaria mais do que em condições de trabalhar na construção civil aqui. Sim. Só que eles não falam. Só que, gente, eu não sei o que acontece. Esses dias eu fui na obra, eu precisava falar com o pessoal lá na obra, e eu cheguei e comecei a falar inglês com o pessoal de obra, peão, assim. Sim. E aí, eles olharam e I don't speak English. E eu, what? Sério? Não, e daí ela começou a falar, era uma menina, eles estavam fazendo serviço, acho que de pintura lá, e ela começou a falar, e daí eu vi que ela falava espanhol.
E daí eu tentei assassinar um Spanish ali. Portunhol, hein? Bicho, mas que terror, porque daí o meu cérebro, ele é sentado assim, no ambiente de trabalho eu falo inglês, e eu tentava falar espanhol, portunhol, e eu não conseguia. E daí que o outro veio e sacou, o outro amigo dela pegou o celular assim, entregou assim, pra eu falar assim, não, fala aqui, pra eu traduzir. Aí, só que daí ele falou inglês, eu falei assim, você fala inglês? Daí ele falou, sim, eu falo. Daí eu comecei a falar inglês com ele. Daí ele... Too fast. Fez essa cara. Ele ligou. Eu falo, mas não no seu nível, madame. Ele não entendia. E daí eu falava assim, palavras soltas, e daí eu consegui me comunicar muito, assim, né, muito poorly, provavelmente, sei lá. Trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. E daí eu fiz o que eu precisava fazer lá, mas eu falei assim, como é que eles vêm pra cá sem falar inglês? Não entendi, né? Mas enfim, talvez o governo devesse justamente para essas linhas de pessoas menos qualificadas falar, você vai ter uma preparação de um curso de 1 ano de inglês, né? Nós vamos prover para você se qualificar, aprender o idioma do francês e do inglês e trabalhar aqui. Como tinha, não tem? Sim, mas que tá a incongruência desses processos, cara, porque eles precisam de gente, mas eles precisam de gente que eles sabem que naquele outro país não tem esse nível de idioma que eles precisam. Não. É óbvio que o cara absorver um cara que não tem o idioma local é mais difícil, ele vai ter mais custo, ele vai ter mais dificuldade, não vai ser tão simples, e o governo não quer abrir mão desse valor, assim, eu não vou pagar. Mas isso aí foi as trocas de governo, né, cara? Em algumas trocas de governo, a corrente do pensamento, ela deu uma mudada, porque antigamente era mais, vamos trazer e vamos dar a mão para o pessoal poder se desenvolver, né? E hoje tem gente que está dizendo assim, não, eu quero trazer a pessoa pronta. Mas se você vai trazer a pessoa pronta, você reduz o teu leque, né? Porque quem fala, pegando só em inglês mesmo, cara, quem fala inglês no mundo, ou está na Europa, num país desenvolvido, ou está nos Estados Unidos, ou alguns gato pingado por aí. Hong Kong, né? Isso. Mas esse povo, teoricamente, não precisa vir para cá. Em geral, não é a galera que quer sair, né, velho? Não precisa vir para cá, porque eles usam bem onde eles estão, cara. Quem está sofrendo que precisa desse tipo de coisa é quem está em país de dificuldade. E quem está em país de dificuldade, né, não tem muito acesso à educação, à cultura, essas coisas, para ter o nível esperado. Então é meio, entre aspas, um contrassenso você buscar, né? Você faz uma peneira grande, só que essa peneira ela é lenta, né? É duro, mas sabe que ao mesmo tempo eu concordo que o cara tem que vir, não? Em nenhum momento eu estimulo ninguém a vir sem idioma pra cá. Lógico, a gente fala isso. Sim, não. Vai ser horrível. Agora, velho, eu tava vendo, eu citei o Japão agora há pouco, né? Agora eles abriram, no começo do ano eles abriram para descendente de 4ª geração para poder ir para lá, mas eles colocaram como requisito, você tem que falar japonês, pelo menos o básico do japonês. Porque eu até vi o post. Que a galera tava revoltada porque tem que falar japonês, meus tios, meus avós foram para aí sem falar japonês e estão sobrevivendo. Só que, velho, o que eles não falam é o seguinte, o cabra vai para lá sem falar a porra do idioma. Existe uma indústria de tradutores lá para brasileiro, cara. Que o cara não consegue ir no médico, aí tem que contratar um tradutor. Não consegue ir na prefeitura, aí tem que chamar um tradutor. Não consegue ir para tal lugar, precisa de um tradutor. Sem falar que as crianças vão para a escola em japonês, não tem essa história de escola em português, cara. Daí o governo vê assim, velho, eu não estou conseguindo absorver esse cara na minha cultura aqui. Eu estou com um gueto e essa galera não está se adaptando. É porque existe Mas isso acontece aqui, né? Isso acontece aqui. Então. Exige um tempo, porque se você investe, por exemplo, no meu caso, com a gente mesmo, eu vim para cá, eu falava um pouquinho de nada de francês, que eu estudei um pouquinho lá no Brasil, antes de vir, e eu passei 1 ano estudando para conseguir meu primeiro emprego, porque eu falei que eu não queria exatamente trabalhar de garçom, de restaurante, ou de vendedor na loja, de tudo. Eu queria trabalhar dentro da minha área. Sim. Mas o governo, ele falou assim, eu vou aceitar esse cara aqui, né? Na época o governo dava uma bolsa pequena de estudo, mas dava uma bolsa de estudo. No caso aqui do governo de Quebec, tá? Tô falando especificamente do governo de Quebec. Dava uma bolsa de estudo para te ajudar, porque a gente estudava
carga total, carga horária plena, né, que eles chamam aqui. Integral. Integral. Você não tinha hora muito para trabalhar, entendeu? Só ia trabalhar talvez à noite, olhe lá. E não tem muito canto que funciona à noite, né? O horário comercial é de dia. Então, assim, o governo aceitou que eu ficasse 1 ano fora do mercado para ter condições de entrar no mercado. Isso é um investimento, né? Isso é um investimento do governo. Mas é como eu falei, mudou a mentalidade hoje porque mudou de partido, mudou de... Né? O primeiro-ministro mudou, o primeiro-ministro do Quebec mudou, o primeiro-ministro canadense mudou, tudo mudou. E a filosofia de quem está lá hoje controlando a coisa não é mais a mesma. Mas eles continuam, de certa forma, assim, privilegiando, preferindo, né, as pessoas com uma formação acadêmica mais alta, tanto é que até nos programas de doutorado que a gente fez, as meninas estavam comentando, né, que na Universidade de Ottawa a tuition vai passar a ser a mesma para aluno doméstico e internacional, para master, não lembro se para master, mas para doutorado ali no caso era, mas o pessoal não sabe, mas muitos cursos de mestrado têm um valor de tuition menor do que curso de college. Graduação. Caraca, sério? Tem. Aqui na UBC mesmo, eu lembro que uma amiga minha veio fazer e era 8 mil anuais o mestrado dela. Mas eu sei por que essa história. É porque o governo ganha com o número de pesquisadores. Então, e também porque, na verdade, quem faz mestrado e doutorado tem uma carga horária de aula muito menor do que quem faz um college, que tem 20 horas por semana de aula. Também. Mas quem faz mestrado tem, às vezes, 9 horas, 8 horas. Sim. Você entendeu? Então, o número da estrutura de professores que você tem que pagar tudo para botar aula para aquele povo é muito diferente, né? Faz sentido. Então, assim, eles acabam dessa forma, assim, eles acabam trazendo mais, assim, a pessoa que vem fazer um curso com uma formação mais alta acaba sendo privilegiado nesse sentido, fora de que vários processos provinciais você já pode aplicar para o processo assim que você terminar o mestrado, né? Em Ontário eles estão revendo isso, mas aqui em BC continua. Você não precisa ter emprego, você já pode, terminou o mestrado, você já aplica automaticamente para o processo provincial, entendeu? Agora, uma coisa só assim que eu ainda acho dentro do que ele falou, da questão de serem privilegiados, é que assim como eu, né, que sou filha de professor, eu comentei com vocês aquele dia, que o Adriano era filho, os pais deles eram jardineiros, assim, né, trabalham com floricultura. Então, muitas vezes o que você precisa fazer para você poder um dia estar aqui, você vai começar a construir lá atrás, muitos anos da sua vida, né? Então, os pais deles se dedicaram para que ele conseguisse estudar, mesmo eles sendo pessoas simples que não tivessem estudo. Ele, dentro da família, foi o único filho que se dedicou aos estudos, à formação. Porque a gente sabe também que no Brasil, infelizmente, acontece, não só no Brasil, acho que em todos os lugares do mundo, muitas vezes os pais se esforçam para dar estudo para os filhos, mas os filhos não seguem em frente e largam a faculdade e não vão. Então, tudo isso acaba tendo um impacto na sua vida depois, né? E aí, nesse sentido, eu acho injusto falar assim, só os privilegiados, porque na verdade não são necessariamente privilegiados, mas foram pessoas que a eles foi dado, houve alguém que ajudasse, né? No caso do Adriano, comentei também que ele foi para o Japão trabalhar como DKSEG, você falou, para juntar dinheiro, para poder estudar. Quer dizer, ele ficou 2 anos trabalhando para poder juntar dinheiro, para poder estudar. Né? Isso é estratégia também, né? Sim, se você pensar, do mesmo jeito assim, muita gente fala, não, eu vou ficar 2 anos trabalhando para eu juntar dinheiro para poder estudar, para depois eu ir. Você entendeu? Tudo isso é estratégia. Então, você falar assim que essas pessoas são privilegiadas, na verdade, não é bem assim. Na verdade, muitas vezes aquela pessoa teve uma mentalidade, um pensamento, né? Eu e Adriano, por exemplo, a gente casado, pouco viajava, não gastava dinheiro com férias, com essas coisas, a gente sempre guardando. Porque não tinha. Ou você gasta dinheiro para o lazer, ou você guarda para um plano futuro. Não tinha como. Você entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que é injusto falar que é privilegiado, porque
é tudo muito construído no muito longo prazo. Você quer estar aqui hoje, você tem que construir muito tempo. Não que todos, não que seja assim para todos, mas é assim para alguns, né? Eu acho que, eu concordo contigo, mas eu acho que a gente só tem, talvez seja um problema de interpretação da palavra, sabe? Porque no fim das contas eu vejo que quem vem para cá é de fato privilegiado de alguma maneira. Seja privilegiado porque teve condições de estudar no Gabon, foi privilegiado porque teve um momento de iluminação na vida dele e resolveu sair, mudar a estratégia de vida, foi privilegiado porque conseguiu ter um bom emprego para poder juntar dinheiro para poder fazer as coisas. Então, não é que o privilégio seja algo que veio de graça, né? Muito pelo contrário. Não, de graça não. Então as pessoas, eu vejo que sim, quem vem, como minha mãe diz, né, você é um privilegiado de estar no Canadá, porque não é todo mundo que consegue chegar nesse ponto, né? Não quer dizer que veio de mão abanando o negócio, mas a gente teve que ralar pra cacete, mas... Não veio de mão beijada, né? Não veio de mão beijada, não é mão abanando, eu errei, não é errado. Mas nesse ponto eu concordo, sim. Eu acho que vir para o Canadá é uma questão de privilégio, né? Porque você teve que, em algum momento, você teve que se diferenciar para poder fazer isso acontecer. Né? Mas as condições tiveram que ser favoráveis a você em algum momento. Exatamente. Exato. Porque tem aquele lá que a gente falou, aquele mais pobrezinho e mais simples, que mesmo que ele queira se esforçar em tudo, ainda assim a desigualdade social é tão grande que ele não vai conseguir dar aquele passo, né? Porque ele tem que vencer primeiro lá no Brasil para depois ir vencer aqui, né? É muito difícil você sair do zero lá e vir para cá, entendeu? Você tem como que a gente recebe... com esse monte de e-mail que a gente recebe de gente dizendo, cara, eu não aguento mais, sou costureira, sou auxiliar de serviços federais, por favor, me ache uma maneira de ir para o Canadá. Assim. Daí você fica sem saber o que responder, né? Porque é complicado, né? Como você disse, tem que passar essa barreira. Mas pessoas, nós temos um programa, será que... 50 minutinhos. 50 minutinhos? Coisa linda. E sabe qual é a melhor parte disso, velho? Qual é a melhor parte disso, meu amigo Japa? Diga aí pra nós. Eu não vou precisar editar, velho. Que vai ser tão lindo. Não vai precisar. Olha o sorriso do rapaz, velho. Que maravilha. Olha só. Que alegria. Essas rugas têm nomes. Elas se chamam Pode Deixar. Ai, meu Deus. Eu vou até fazer a oportunidade de perguntar, Berg, o que você tem a dizer desse primeiro novo programa do Pode Deixar? Pois é, cara. Já que estamos falando de ralar, de ação, de tudo isso, né? Eu diria assim, Run, Forest! Pela primeira vez você pode ver a minha cara quando você fala essas frases. Isso vai acontecer agora toda semana, galera. Pela madrugada. Ai, então, meu amigo, para os anúncios, veja bem, a gente não ensaiou isso aqui, né? Para os anúncios, né? Eu vou trocar de tela, né? Provavelmente eu não olhei, ela deve estar toda bagunçada, vou ter que ajeitar ela ao vivo aqui. Enquanto a musiquinha vai tocando. E eu vou dizer assim, vai meu amigo Japa, fala aí, e você dá os anúncios e as coisas tudinho, beleza? Pela madrugada, vamos. Tá bom, então me dá um segundinho. André, obrigado aí, tchau pra vocês, bom vê-los ao vivo e a cores. Deixa eu trocar minha telinha aqui. Então, apenas eu vou estar escutando a música, né? Então você aguenta aí que eu te faço já sinal para você falar de novo, beleza? Beleza. Então, galera, obrigado aí pela sua paciência, pela sua audiência. Esse é o novo formato do Pode Deixar. Quem está escutando a gente no YouTube, saiba, né? Quem está escutando, quem está vendo a gente no YouTube, saiba que o áudio, né? Ele vai continuar existindo, né? Apenas ele não vai ter todo aquele recurso que o nosso editor, que a gente está feliz da vida, que não vai precisar passar horas fazendo isso. Agora é programa do Faustão isso aqui. Quem sabe faz ao vivo. Exato. Tchau. Então vamos lá. Tira a tela, vai musiquinha, eu te faço já o sinal. Você que tá no áudio, só fica escutando minha musiquinha. Eu estou escutando a musiquinha e vocês não estão escutando nada, porque eu estou ainda, como eu falei, alterando aqui a tela ao vivo, porque ela me lascou
de novo no formato aqui. A musiquinha tá quase acabando, né? E agora eu digo, vai, meu amigo Japa, fala aí você. É isso aí, pessoas. Deu o programa de hoje. A gente agradece muito a sua paciência, a sua audiência. E, obviamente, a gente agradece a você que está chegando agora no canal do Podeixar. Espero que você possa compartilhar tudo aqui com outras pessoas. Mande para seus amigos no WhatsApp, mande para aquele grupo da família, aquele grupo do condomínio e tudo mais. E se você tiver vontade de comentar e mandar suas sugestões ou suas críticas em relação a esse negócio, você pode mandar. A gente está nas redes sociais de tudo que é canto por aí, no Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas aí, tudo com o nome Canadá Agora. E você pode escrever para a gente também no contato@canadagora.com e, obviamente, chega lá no site, no www.canadagora.com. E além dos podcasts, a gente tem muitos vídeos, artigos e muitas coisinhas legais para ver. Sem contar nossos parceiros, que estão sempre oferecendo serviços muito úteis e importantes para você. Deu, né? Deu. Agora chega. Agora vai a musiquinha final de fechamento, aquela que eu não sabia que era a nossa música de encerramento. Ela vai tocar neste minuto a partir de agora. Tchau, galera. Tchau. Pessoal, até mais. Tchau.